Boa noite. O conteúdo programático da aula de hoje é o estudo dos cariótipos humanos. O estudo desses cariótipos tem por objetivo diagnosticar possíveis síndromes ou mutações cromossômicas que venham ocorrer no cromossomo. Essas síndromes podem ocorrer na estrutura cromossomal ou no número de cromossomos do cariótipo. Na figura 1, é apresentado um cariótipo humano feminino portador de 3 cromossomos 21. Portanto, esse cariótipo determina a síndrome de Down pela presença desses 3 cromossomos 21. Cariótipo é o nome dado a um conjunto de cromossomos de uma espécie. Esses cromossomos sempre estão aos pares em seu cariótipo por homologia. Homologia significa dizer que o cromossomo é igual ao outro na sua estrutura, na posição do centrômero, no tamanho de braços curtos, no tamanho dos braços longos, e toda essa morfologia cromossomal e número de cromossomos é estudado para a determinação de possíveis erros cromossomais no conjunto de cromossomos. Os dois exemplos, as duas figuras abaixo, demonstram dois cariótipos humanos normais. A figura 2 traz um cariótipo humano feminino, portador de 2 cromossomos X e 22 pares de cromossomos autossômicos, do par 1 ao par 22. Esses cromossomos são iguais, tanto em um cariótipo humano masculino ou feminino, chamados de cromossomos autossômicos, do par 1 ao par 22. O par 23 difere. Quando o cariótipo é masculino, temos a presença de um cromossomo X e de um cromossomo Y. Quando é de um cariótipo feminino, temos a presença de 2 cromossomos X. Isso na normalidade cromossomal da espécie humana. Observando um cariótipo humano, verifica-se: 1. Os cromossomos condensados em metáfase, que é uma das fases de divisão mitótica. E aí, nessa metáfase, os cromossomos estão arranjados e em pares, bastante condensados, podendo ser observados centrômeros, braços curtos, braços longos. Então, observa-se toda a estrutura do cromossomo, ele estando aos pares. Se há 46 cromossomos, o cariótipo é dito normal. Se há falta ou aumento, aí surge a partir daí as chamadas síndromes, que são exemplos que vamos observar nos próximos slides. Essa organização permite avaliar as estruturas e o número de cromossomos da espécie. Observando-se um cariótipo humano normal, é verificado 46 cromossomos, que são organizados em 23 pares. Do par 1 ao 22, os cromossomos são autossômicos. E o par 23 é o par de cromossomo sexual. Cariótipo masculino, par 23, XY. Cariótipo feminino, par 23, XX. Os cromossomos estão aos pares, do 1 ao 23. Esses pares ocorrem, o cromossomo se emparelha com o outro. Isso se dá pela homologia entre os cromossomos. A homologia dos cromossomos são verificados pelo tamanho dos braços curtos, que são iguais, cromossomo 1 e o seu par de cromossomo 1. Eles têm o mesmo tamanho de braço curto. Eles têm a mesma posição de centrômero. E ele tem o mesmo tamanho de braços longos. Isso faz com que os cromossomos se emparelhem por homologia. Quando observado os cariótipos, verifica-se a estrutura total desses cromossomos, se não há erros, se não há perda de braço, ou danificação de cromossomo, ou o número de cromossomo, podendo ocorrer o aumento ou a diminuição de cromossomos, como veremos em diversos exemplos de síndromes a seguir. Para melhor ilustrar, trazemos aqui 2 cariótipos. A figura 4, o cariótipo humano masculino diploide, com 46 cromossomos, constituídos de 22 pares de cromossomos autossômicos, que fazem homologia,
e o par 23 formado por cromossomos sexuais X e Y, portanto um cariótipo masculino, por ser portador de cromossomos X e Y. Na figura 5, cariótipo humano feminino diploide, com 46 cromossomos, 22 pares de cromossomos autossômicos e o par 23 formado por 2 cromossomos sexuais X. Esses pares de cromossomos sexuais X determinam o sexo feminino. Nesse cariótipo, observa-se a trissomia do 21, 3 cromossomos no par 21. A normalidade disso seria 2 cromossomos 21. Apresenta-se aí 3. Portanto, o indivíduo é portador da trissomia do 21, ou síndrome de Down, como mostra a figura. Esse exemplo também é de um indivíduo portador da trissomia do 21, portador da síndrome de Down, porém do sexo masculino. Ele é portador do cromossomo X e do cromossomo Y. No slide anterior, era uma pessoa do sexo feminino portador da trissomia do 21. Aqui apresenta-se um cariótipo de uma pessoa do sexo feminino portadora da síndrome de Turner, ou mulher X0, ou também 45X. Essa síndrome é determinada pela ausência de um cromossomo X do par sexual, do par 23. Nesse outro exemplo, temos a síndrome de Klinefelter. Esse indivíduo é portador de 2 cromossomos X e 1 cromossomo Y. Um erro cromossomal também do par de cromossomos sexuais. Ele é portador de 47 cromossomos, um cromossomo a mais do que o normal. Na normalidade, seria 2 cromossomos X para o sexo feminino e um cromossomo X e um cromossomo Y para o sexo masculino. Mas esses indivíduos portadores da síndrome de Klinefelter apresentam 2 cromossomos X e um único cromossomo Y. Nesse outro caso, o cariótipo apresenta a trissomia do cromossomo 13. O indivíduo é portador de 3 cromossomos 13, trissomia do 13, chamada e denominada como síndrome de Patau. Nesse exemplo, o estudo do cariótipo determina a presença de 3 cromossomos 18. O indivíduo é portador da trissomia do 18, ou síndrome de Edwards. Nesse outro cariótipo estudado, observa-se também um erro cromossomal nos cromossomos sexuais. A ocorrência e a existência de 3 cromossomos X. A mulher é denominada poli-X, ou trissomia do X, podendo ocorrer também com 4 cromossomos X, 5 cromossomos X, a chamada síndrome do triplo X. E nesse último caso apresentado, o estudo do cariótipo não demonstra o aumento ou a diminuição do número de cromossomos, e sim a perda de pedaço de braço curto do cromossomo do par 5. A criança é portadora da síndrome do cri do chat, ou miado do gato. É uma condição genética relativamente rara, calculada em 1 em cada 50 mil nascimentos, resultante da deleção, eliminação parcial do material genético do braço curto de um dos pares do cromossomo 5. Nesse estudo de citogenética, na parte do estudo cariótipo humano, foi apresentado várias síndromes. Várias pesquisas, novos assuntos, novos temas, vários trabalhos vão demonstrar outras dezenas de tipos de síndromes diferentes. Porém, essas são aqui destacamos.